Sabe aquela história no futebol que, às vezes, o sucesso de um jogador acaba virando um problemão pro clube? Pois é exatamente isso que tá rolando agora no Flamengo com o Everton Cebolinha. Uma decisão que deveria ser simples, de rotina, virou um drama e um drama de alta tensão. Bora entender como é que essa história chegou nesse ponto? A grande pergunta aqui é a seguinte: como é que pode um jogador que estava ali na lista de dispensa do clube se transformar em questão de poucas semanas numa peça indispensável? E o mais importante, o que essa virada de chave significa para o futuro dele e, claro, para o futuro do Flamengo. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho desse dilema, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Olha, há poucos meses, bem no comecinho da temporada de 2026, a situação do Cebolinha no clube era, completamente diferente do que é hoje. E olha só, não estamos falando do ano passado não, é coisa de pouquíssimos meses atrás. No comecinho de 2026, a diretoria do Flamengo estava, ativamente procurando um novo clube pro atacante. Isso só mostra a velocidade, né? A velocidade impressionante com que tudo mudou. E não era só o clube que queria, viu? A vontade de sair era dos dois lados. Depois de um 2025 com pouquíssimo espaço, o próprio Cebolinha já estava de olho numa mudança de ares. Ele queria o básico, né? O que todo jogador quer: jogar, estar em campo, ter regularidade. E para ter uma noção de como a situação era, basta olhar o valor de mercado dele na época. Numa tentativa de negociação, o Flamengo chegou a pedir só 8 milhões de euros. 8 milhões. Metade do que o clube pagou por ele. Ou seja, era um sinal claríssimo de que a aposta já era vista como prejuízo. É um baita exemplo do risco que os clubes correm quando um ativo está em baixa, né? Mas aí o futebol acontece, né? E foi dentro de campo, ali nas 4 linhas, que o Cebolinha começou a virar o jogo, a reescrever essa história. Ele usou o que sabe fazer de melhor, as atuações dele, para transformar toda aquela desconfiança da diretoria, da torcida, em aplausos. E teve um jogo que foi o divisor de águas, a partida contra o Vitória. Ali foi emblemático, porque ele não só participou, não, ele decidiu o jogo, fez um gol, deu uma assistência, foi eleito melhor em campo. Basicamente ele mostrou para todo mundo que ainda tinha muita lenha para queimar. Foi ali, naquele momento, que a virada dele se tornou inegável. E o mais importante, não foi só um brilho isolado, um lampejo, nada disso. Os números dele nesse começo de 2026 mostram que tem consistência. Pensa bem, em 7 jogos, ele já foi titular em 4, e tem 4 participações diretas em gols. É uma média excelente, que coloca ele ali na prateleira dos jogadores mais decisivos do time na temporada. E o que o próprio Cebolinha diz só confirma essa fase espetacular. Ele fala em confiança, em trabalho duro que finalmente está dando resultado. Isso é um lembrete importante, né, sobre a força mental que um atleta de ponta precisa ter para dar a volta por cima. Mostra que a cabeça, a resiliência, às vezes é tão importante quanto a bola no pé. Só que essa volta por cima do Cebolinha não aconteceu sem consequências, claro. Ela acabou gerando lá dentro do elenco uma das disputas mais quentes, mais acirradas pela titularidade na ponta esquerda. A briga ali no mano a mano é com o Samuel Lino. E não é qualquer jogador, é outro investimento caríssimo do clube. E o Cebolinha não está só competindo de igual para igual. No momento, ele está entregando um resultado até um pouco superior. Sabe aquela dor de cabeça boa que todo técnico fala que gosta de ter? Exatamente isso. E a briga não para por aí não. Ainda tem outros jogadores talentosos como o Carrascal e o ídolo Bruno Henrique, que também podem jogar por ali. Então o ponto principal é esse. O Cebolinha não está só jogando bem, ele está se destacando num dos setores mais disputados não só do Flamengo, mas talvez do futebol brasileiro inteiro. Ok, e é exatamente aqui que a gente sai do gramado e entra na sala da diretoria. Porque toda essa performance espetacular do Cebolinha em campo criou uma pressão gigantesca para resolver a situação do contrato dele. Vamos lembrar daquele número, 16 milhões de euros foi isso que o Flamengo investiu para tirar o Cebolinha do Benfica. É muito dinheiro, é um ativo financeiro importantíssimo que o clube simplesmente não pode se dar ao luxo de perder de graça. E aqui está o X da questão, o coração do dilema. Se o Flamengo não renova, ele perde um jogador que está decidindo jogos e pior, rasga todo o dinheiro que investiu. Agora, se decide renovar, vai ter que oferecer um contrato à altura do que ele está jogando agora. E isso inverte completamente o jogo da negociação, né? O poder de barganha que o clube tinha há poucos meses sumiu. É um caso clássico de gestão no futebol. E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais urgente, o tal do pré-contrato. Para quem não manja muito, funciona assim. Nos últimos 6 meses de contrato, um jogador pode, legalmente, assinar com qualquer outro time. E aí, quando o contrato atual acaba, ele vai embora de graça. Para um clube como o Flamengo, que investiu tanto, isso é um pesadelo. E o relógio, amigo, tá correndo. E tá correndo rápido. A gente tá em fevereiro com o jogador voando em campo, com a faca e o queijo na mão para negociar. Chegou julho, pronto. A janela do pré-contrato abre e o Flamengo perde totalmente o controle da situação. Aí, em dezembro, o contrato acaba de vez. Ou seja, o tempo para tomar uma decisão está acabando. Então a gente chega no momento da verdade. O momento da decisão, onde os caminhos do Flamengo e do seu camisa 11 vão ter que se cruzar de um jeito ou de outro, e de forma definitiva. É uma encruzilhada. De um lado, está o Flamengo, que precisa primeiro proteger o investimento que fez e segundo, manter um jogador que está resolvendo jogos.
Do outro lado está o Cebolinha, que quer, obviamente, aproveitar essa fase espetacular para garantir o que ele sempre quis, ser protagonista e ser reconhecido, seja no Flamengo ou em outro lugar. E a gente termina com a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 16 milhões de euros. O Flamengo vai conseguir amarrar a renovação e segurar sua estrela renascida? Ou a gente vai assistir a uma das reviravoltas mais malucas do mercado, com aquele jogador que estava na porta de saída, virando reforço de peso para um rival e de graça? A resposta, bom, essa a gente só vai saber nos próximos meses.